Godzilla de Mythical Monsters Book, ou Godzilla do livro de criaturas míticas, ou piores monstros e vilões da história, eram originalmente um Godzillasaurus que foi mutado pelos testes nucleares dos anos 60, que obviamente é a mesma origem do Godzilla da era Heisei. Sim, assim como Minus One e Heisei, essa versão do Godzilla é um dinossauro. Ou já foi um dinossauro antes de ser mutado pelos testes de bombas atômicas. Mas o engraçado é que este Godzilla não é o Godzilla Heisei, muito pelo contrário. Como vocês veem na imagem, na realidade, ele é o Godzilla da Era Showa. Só que com um visual modificado. Assim como todos os outros Godzillas, ele é do gênero masculino, óbvio. Porque tem que deixar claro, porque muita gente pensa que Godzilla é do sexo feminino. Mas, bem, assim como Godzilla de 54, ele saiu literalmente arrasando com Tóquio. Só que ao contrário dos demais Godzillas, que se passam depois de 1954, na verdade, esse Godzilla é o mesmo de Godzilla vs Megaguirus. E por que eu digo isso? Porque o livro não dá evidência nenhuma que esse Godzilla morreu pelo destruidor de oxigênio. Ou seja, esse Godzilla é o mesmo de 54. Ou seja, ou ele sobreviveu, ou o Oxygen Destroyer nunca existiu. Ou seja, esse Godzilla ficou vagando por aí. Que nem o Godzilla de Godzilla vs Megaguirus. Esse visual é basicamente o Godzilla de Godzilla vs Megalon e Godzilla vs Mechagodzilla. Só que com cor verde, olhos vermelhos e um detalhe bem perturbador: dentes humanos. Sim, se você olhar perto a imagem, ele tem claramente dentes humanos, o que torna esse Godzilla um dos mais perturbadores. Ou pelo menos para alguns, não sei. Bem, armas. A grande besta sofreu mutações após testes posteriores de bombas atômicas na região e cresceu para uma altura de mais de 91 metros. Então, voltando-se contra o mundo que o despertou de seu sono pré-histórico, Godzilla libera um poder destrutivo verdadeiramente impressionante. Ele é quase indestrutível, com balas e bombas modernas ricocheteando em sua pele semelhante a uma armadura. Ele também possui suas próprias armas, incluindo, dependendo da história, um raio de energia atômica letal que ele dispara de suas mandíbulas vastas e abertas. Onde no mundo, Godzilla viajou o mundo em livros e filmes. Mas suas origens estão na Ilha de Lagos, perto das Ilhas Marshall, no sul do Oceano Pacífico. É uma região tropical devastada durante a Segunda Guerra Mundial. Ilhas Marshall enquanto nadava no mar, onde se movia debaixo d'água com a velocidade de um submarino militar, Godzilla avistou as luzes cintilantes de Tóquio no horizonte. Ele se moveu em direção a elas. E os cidadãos de Tóquio viram seu enorme volume emergir das águas do porto. Godzilla mergulhou no coração da cidade, destruindo arranha-céus inteiros com sua cauda e esmagando carros, caminhões e pessoas sob seus pés gigantescos. Tendo obturado grande parte do centro de Tóquio, Godzilla então retornou às águas e desapareceu de vista. Você sabia? Godzilla apareceu pela primeira vez nas telas de cinema em 1954, em um filme da produtora japonesa Toho Ltd. Seu nome original era Gojira, mas foi alterado para Godzilla para atender às necessidades do público americano. Ao longo de sua monstruosa carreira nos filmes e quadrinhos,
Godzilla lutou contra inúmeros monstros e inimigos alienígenas. Seus inimigos incluem King Kong, Mothra e Titanossauro. Gojira combina os nomes japoneses para gorila e baleia. 70 monstros da mídia Godzilla. Braços estes são usados para socar e agarrar. Godzilla frequentemente agarra inimigos e os arremessa para longe. Pernas. Usando suas poderosas pernas, Godzilla pode correr em terra a velocidades de até 100 km por hora. Mandíbulas. As mandíbulas contêm fileiras de dentes resistentes como metal, mas também emitem um raio radioativo letal para humanos e destrutivo para edifícios. Cauda. A cauda não é apenas uma arma espinhosa devastadora. Ela também é usada para impulsionar a fera no ar para saltos impressionantes. Desculpa por todo esse blá blá blá, se vocês não tenham gostado de algumas coisas que já sabiam, mas era só pra fazer uma revisão. Enfim, por mais que esse Godzilla tenha um visual um pouco feio por causa desses dentes humanos, é basicamente o Showa, só que eles tentaram fazer mais assustador. Bem, o que mais eu posso dizer? Esse Godzilla, levando em conta o que é descrito, ele pode dar saltos impressionantes. Ou seja, ele pode desafiar qualquer lógica, assim como o Showa. Agora, se pergunta se ele pode voar. Sim, voar, que nem o Showa. Mas eu acho que talvez ele possa. O mais engraçado é que esse Godzilla tem 91 metros de altura, diferente do Showa que só tem 50. Talvez isso foi feito para que ele parecesse mais intimidador e mais alto. E pelo que dá a entender, como já foi dito na narração, esse Godzilla parece que não foi derrotado. Como eu já disse, ele não foi derrotado, ele ficou por aí vagando pelo mundo. Impressionante essa versão desse Godzilla que faz jus o título de Rei dos Monstros. O que é engraçado é que ele enfrentou o Kong, a Mothra, que na era Showa era aliada do Godzilla, mas tudo bem, Godzilla e Mothra são inimigos, já que o Godzilla é um anti-herói, e o Titanossauros da série Showa, claro. Mas o engraçado é que não é dito se ele enfrentou King Ghidorah. Mas talvez, se tratando do Showa, ele talvez tenha enfrentado King Ghidorah, entre outros monstros da era Showa. Levando em conta que este Godzilla é o mesmo da era Showa. Não, eu não estou falando do Godzilla do Monsterverse, que também apareceu em 54. Eu tô falando do Godzilla da era Showa, ou seja, especificamente do Godzilla vs Mechagodzilla e do Godzilla vs Megalon, que é onde se baseia o design desse Godzilla. Se bem que, gente, olhando para esse Godzilla, a gente consegue ver o visual de Terror of Mechagodzilla, já que este Godzilla tem as sobrancelhas bem nervosas, como se estivesse zangado. E faz total sentido, já que esse visual era para ser um Godzilla mais ameaçador, tal de Terror of Mechagodzilla. Faz total sentido terem feito o visual do livro mais nervoso, mais irritado, como se estivesse sempre de mau humor, já que esse é um dos visuais que muita gente gosta dela. Pelo menos eu acho legal, já que transmite esse Godzilla ao mesmo tempo anti-herói e nervoso ao mesmo tempo. Bem, eu acho que eu não tenho muita coisa mais pra falar desse Godzilla, a não ser que, esse é praticamente o Godzilla de 54, mas com o visual do Terror of Mechagodzilla, como eu já disse, com a sobrancelha mais em posição de tô de saco cheio, então é tipo isso, visual bem nervoso e irritado. O que vocês acharam desse Godzilla? Gostaram, não gostaram? Deixe sua opinião. Bem, é uma versão que respeita o personagem, tem o sopro atômico
E basicamente é o Godzilla de 54, só que com o visual do Terror of Mechagodzilla. E, cara, imagina esse bicho voando nessa versão. Tchau. Deixe sua opinião nos comentários. Tchau. Espero que tenham gostado. Deixe seu like se eu gostei. E o que você acha dessa versão alternativa do Showa? Bem, eu fico surpreendido que esse Godzilla tenha aparecido nos seguintes livros que eu vou mostrar agora. Monstros Míticos. No livro de Criaturas Míticas, também uma variante deste livro. Eu suponho que tenha aparecido, mas posso estar enganado. Mas o primeiro é Mythical Monsters Book, Legendary Fearsome Creatures. E outro livro que este Godzilla aparece, bem, Worst Monsters and Villains, ou seja, os piores monstros e vilões do mundo. No caso, os melhores, mas eles são piores porque eles são ruins. Você entendeu? Be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose what I thought